Antes de reagir a esse vídeo aqui, eu quero que fique claro que eu não estou fazendo nenhum ataque pessoal ao deputado e pastor Otônio de Paula. Muitos sabem que eu trabalhei durante algum tempo com o Otônio de Paula e nesse período eu não tenho uma vírgula para reclamar dele. Mas o posicionamento político dele hoje vai muito contra o que eu acredito. Vamos lá. Eu prefiro, dentro de um julgamento religioso, votar se eu só tenho duas escolhas, né? Ou um católico verdadeiro ou um evangélico fake. Eu prefiro um católico verdadeiro do que um evangélico fake. Bom, aqui já começa a ficar estranho, porque assim, o que dá para se entender aqui, eu creio que ele não tenha tido essa opção, mas ficou estranho porque parece que é o seguinte, que o evangélico é melhor do que o católico. Essa é a impressão que dá, não estou dizendo que é isso que ele está falando, mas é a impressão de que dá. Eu, como evangélico, votei em Bolsonaro, que é católico. E o fato de ser evangélico ou ser católico, isso não quer dizer que é melhor ou pior. Eu não estou votando num candidato pela sua religião, e sim pelo caráter. E o fato da pessoa ter uma religião ou não, isso não define se a pessoa tem ou não caráter, né? Então ficou estranho, porque o que parece aqui é o seguinte, entre um evangélico fake, eu prefiro votar num católico que supostamente é ruim, mas é assumidamente católico e verdadeiro católico. Então assim, essa frase ficou muito estranha, muito estranha. Nós católicos e evangélicos defendemos os mesmos valores. Temos algumas diferenças de doutrinas, de costumes, mas a essência do evangélico e do catolicismo é a mesma. Somos irmãos em Cristo. Vamos continuar. Flávio é um evangélico fake. E por que eu digo que Flávio é um evangélico fake? As últimas vezes que Flávio esteve em uma igreja evangélica no Rio de Janeiro foi comigo, na eleição de 2018. Peraí, é isso aqui que eu não entendi. Então quer dizer que você fica, com todo respeito, Otônio, você sabe a admiração que eu tenho pelo senhor, né? Eu mando mensagem pro senhor, o senhor até me responde. Mas de 2018 para cá, o senhor tá 24 horas por dia com Flávio Bolsonaro? E com todo respeito que eu tenho pelo senhor, é justo um pastor dizer que uma pessoa ela é ou não cristã, ou se converteu ou não? Apenas, se o senhor fosse Deus, eu até poderia dizer, porque Deus ele é onipresente, onisciente. Deus sabe verdadeiramente do coração do Flávio. Agora, o senhor como pastor, com toda pesar que eu falo isso, não é justo o senhor falar que, o senhor afirmar que ele que não é um cristão, tendo em vista que o senhor não é Deus, né? Para realmente entender o que está no coração dele. E o senhor não está 24 horas por dia com ele, principalmente nesses últimos tempos, né? Que tem criticado muito a direita, principalmente a família Bolsonaro. Pô, não é justo isso, principalmente vindo de um ser humano e principalmente de um pastor. Eu andava com ele. Quando ele ganha as eleições e vira senador da República, ele não foi visto em nenhuma igreja evangélica mais. Mas como se o senhor não está 24 horas por dia com ele? Aliás, ele foi visto fumando vapor. Sim, isso foi no passado. Antes dele realmente se converter, fumava. Muitas pessoas que estão na igreja estão lutando para conseguir vencer certos vícios. E o Flávio certamente venceu. Até onde eu sei, evangélico não fuma vapor. Aí agora que ele vem candidato a presidente, ele volta. E eu não posso julgar também se há sinceridade nele ou não, tá? Mas já julgou. Não pode, mas acabou de fazer isso. É isso que eu não entendo. Não posso julgar, mas acabou de julgar, dizendo que é fake. Ele é um cristão fake, como é que pode se já julgou? De repente ele se desviou, como diz a nossa linguagem, o nosso evangeliquez, ele se desviou e agora está voltando para Jesus. Só lamento que ele está voltando para Jesus na época de uma nova eleição, né? Quem tem que julgar é Deus. Por isso é que eu acho que eu estou seguindo o que Paulo falou. Entre você abraçar alguém que não é da fé, mas é sincero, e estar com alguém que se diz da fé, mas não é verdadeiro, fique com quem não é da fé, mas é sincero, até porque caráter não tem religião. Caráter não tem religião, mas é o que está falando. Tá, assim,
da sua fala, com todo o respeito que eu tenho, você está menosprezando a fé católica. Como se a fé católica fosse algo ruim, mas já que a pessoa assumidamente é católica, então você prefere votar. Gente, não tem lógica esse argumento. E o fato da pessoa ter sinais de ser cristão ou não pode. Agora, não foi Flávio Bolsonaro que defende quem rouba celular para tomar uma cervejinha. Não foi Flávio Bolsonaro que tirou, logo no início do seu mandato, o Brasil do acordo internacional contra o... Não foi Flávio Bolsonaro que disse achar um absurdo um negro representar o Brasil e ainda por cima sem dente. Não foi Flávio Bolsonaro que disse ter orgulho de mentir lá para fora, dizendo que tinham milhões e milhões de crianças na rua. Como eu fui oposição há muito tempo, eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de... Era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Diz que não inventava números. Não foi Flávio que fez isso. Com todo o respeito que eu tenho ao Otônio de Paula, pelo tempo que eu trabalhei com ele, pelo período que Bolsonaro abraçou ele, todas as vezes que ele precisava fazer chamada ao vivo, Bolsonaro, todo esforço fazia chamada ao vivo para ele. Não vejo motivo para esse ataque a Flávio Bolsonaro e principalmente a família Bolsonaro. Mas eu creio de uma coisa, Deus tudo vê. E todo o esforço contra a família Bolsonaro vai acontecer, sabe o quê? O mesmo que aconteceu em 2018, foi quando eu comecei a gostar do presidente Bolsonaro, justamente por causa desses momentos de ataques injustos da grande mídia contra o Bolsonaro. Isso me fez chamar a atenção. Falei, cara, por que esse cara ele é tão atacado? Por que tanto luta contra ele? Eu comecei a gostar de Bolsonaro por causa disso. E aí eu criei o meu canal que tinha nem 1000 inscritos. O que eu fazia? O que eu estou fazendo agora. Pegar os vídeos que as pessoas estavam distorcendo as palavras contra o Bolsonaro, eu comecei a pegar o vídeo e fazer ele para mostrar a realidade. E o meu canal foi crescendo. De 700 inscritos foi para 1000, chegou a 163 mil inscritos. Depois deu uma leve caída, por questões depois que o Bolsonaro perdeu, mas está aí, firme e forte, 160 mil inscritos. Eu vou continuar fazendo esse papel. O que eu fiz com o presidente Jair Messias Bolsonaro, eu vou fazer com o Flávio e com toda a família quando ele for injustiçado. Que Deus abençoe a todos nós.